Olá galera, vamos aqui para mais uma videoaula de resolução de questões da prova da UES de 2025.2. A questão da vez é a questão de número 4, beleza? Vamos então para a questão? Na questão de número 4 ela diz o seguinte: o físico Michael Faraday introduziu o conceito de campo elétrico, bem como linhas de força, também conhecidas como linhas de campo. Sobre as propriedades do campo elétrico e das linhas de campo, pode-se afirmar corretamente que... Gente, nessa questão, mais uma vez, vamos ter que analisar, então, item a item para saber aquele que está correto, beleza? Então, vamos para o item A. O campo elétrico é uma grandeza do tipo escalar, tá? Ele está dizendo aqui para gente que o campo elétrico é escalar. E a gente já sabe, lá na questão 1... dessa mesma prova, ele fala a respeito de campo elétrico, se é uma grandeza escalar. E a gente já viu que não, tá certo? Então, o campo elétrico, ele é uma grandeza do tipo vetorial, beleza? Então, já sabemos aí que esse item A está falso, tá certo? Já foi provado lá no item, na primeira questão. Já no item B, ele diz o seguinte: o módulo do campo elétrico é proporcional ao número de linhas de campo por unidade de área contida em um plano perpendicular às linhas de campo. Então, pessoal, a gente pode perceber que esse item ele está correto. Mas, Robson, por quê? Porque o campo elétrico, gente, ele é dado também exatamente pela quantidade de linhas de campo que eu tenho em uma determinada região. Então, por exemplo, eu tenho essa situação aqui, ó. Eu tenho essa linha de campo, vamos supor, tá certo? Percebam que essa linha de campo tem uma região que ela está mais concentrada e eu tenho uma região que ela está menos concentrada, tá? E aí, quando isso acontece, nós temos exatamente que a linha de campo na região mais concentrada, que seria essa região aqui, ó, ela vai ter um campo elétrico que eu vou chamar aqui de 2. Já nessa região aqui, ela vai ter um campo elétrico que eu vou chamar de 1. E já nessa região aqui, eu vou ter um campo elétrico que eu vou chamar de 3, beleza? E aí, quando a gente faz a comparação do módulo do campo elétrico de cada uma dessas regiões, o módulo do campo elétrico de 2, ele vai ser maior do que o módulo do campo elétrico de 3, considerando aqui as linhas mais próximas do que aqui no 1, tá certo? E maior do que o módulo do campo elétrico de 1, beleza, gente? Então, de fato, o nosso item correto, sem medo de ser feliz, é exatamente o item B. Vamos analisar os outros itens, né? O C ele diz o seguinte: a direção do vetor campo elétrico é determinada pelo ponto de cruzamento de duas ou mais linhas de campo. Falso, gente. Isso aqui é falso porque as linhas de campo elétrico elas não podem se cruzar jamais, tá certo? Então as linhas de campo no espaço elas não se cruzam. Se você observar na nossa figurinha que eu fiz aqui, em nenhum momento eu fiz as linhas se cruzando, porque as linhas de campo elétrico, linhas de força, elas não se cruzam. Vamos então para o item D. No item D, o que ele diz para a gente? As linhas de campo são sempre retilíneas. Cara, já vacilou aqui. As linhas de campo, elas não são sempre retilíneas. Elas podem fazer uma curva, mais uma vez, como foi demonstrado exatamente nessa figura aqui. Beleza, gente? Então, mais uma vez, a gente já pode perceber que o item D, ele também está falso. Então, gente, espero mais uma vez que você tenha gostado dessa videoaula. Se ainda não curtiu, dá aquela curtida bacana. Se ainda não está inscrito, se inscreva, tá? E marca o sininho para poder receber todas as notificações. Muito obrigado pela sua atenção. Espero mais uma vez que tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau, gente. Beijo. Fui.